Você já sentiu que algumas oportunidades aparecem para certas pessoas como se fossem atraídas por um imã? Enquanto outras trabalham, tentam, correm atrás, mas parece que nada acontece? Talvez você pense que isso é sorte. Talvez pense que algumas pessoas simplesmente nasceram com mais vantagem. Mas Napoleão Hill enxergava isso de outra forma. Para ele, a riqueza não começa no bolso. Começa no estado mental. Antes de o dinheiro aparecer, algo muda dentro da pessoa. Ela começa a pensar diferente, falar diferente, escolher diferente. E, sem perceber, começa a se posicionar de uma forma que atrai novas oportunidades. E muitas vezes esses sinais já estão acontecendo na sua vida, mas você não percebe. Você acha que é coincidência. Acha que foi sorte. Acha que foi apenas um convite, uma conversa, uma ideia qualquer. Mas talvez não seja. Talvez sejam sinais de que sua mente está começando a entrar em sintonia com a riqueza. E neste vídeo, eu vou te mostrar 7 sinais de que você está começando a atrair prosperidade, oportunidades e dinheiro, mesmo que ainda não tenha percebido. Preste atenção até o final, porque talvez você descubra que sua vida já começou a mudar, só que em silêncio. O primeiro sinal é: você começa a enxergar oportunidades onde antes só via problemas. Isso é muito poderoso. A maioria das pessoas olha para uma dificuldade e só vê reclamação. Vê crise. Vê falta. Vê obstáculo. Mas quando sua mentalidade começa a mudar, a mesma situação passa a ter outro significado. Onde antes você via um problema, agora vê uma possibilidade. Alguém reclama de algo, e você pensa: talvez eu possa resolver isso. Alguém precisa de ajuda, e você pensa: talvez exista uma oportunidade aqui. Você observa uma necessidade do mercado e começa a perceber caminhos que antes estavam invisíveis. Não é que o mundo mudou. Foi a sua percepção que mudou. Napoleão Hill dizia que a mente humana encontra aquilo que está preparada para procurar. Se você passa a vida focado apenas na escassez, encontra motivos para acreditar que nada dá certo. Mas quando começa a alimentar pensamentos de crescimento, sua mente passa a reconhecer chances que sempre estiveram ali. A oportunidade que parece mágica para uma pessoa preparada, parece invisível para uma pessoa distraída. Por isso, se você começou a ver possibilidades em lugares simples, em conversas comuns, em problemas do dia a dia, esse é um sinal forte. Sua mente está deixando de ser uma mente de sobrevivência e começando a se tornar uma mente de construção. O segundo sinal é: você começa a se incomodar com a vida antiga. Antes, talvez você aceitasse certas coisas sem questionar. Aceitava gastar tudo que ganhava. Aceitava estar cercado de pessoas negativas. Aceitava perder horas em distrações. Aceitava dizer: não tenho dinheiro, não consigo, isso não é para mim. Mas, de repente, algo dentro de você começa a rejeitar essa versão antiga. Você olha para seus hábitos e pensa: eu não posso continuar assim. Você olha para suas conversas e percebe que elas não te levam a lugar nenhum. Você olha para sua rotina e entende que, se nada mudar, o futuro será apenas uma repetição do passado. Esse incômodo não é ruim. Esse incômodo é um sinal de despertar. Muita gente tenta fugir desse sentimento porque ele é desconfortável. Mas ninguém muda de vida enquanto está completamente confortável com a própria prisão. O desconforto é a mente dizendo: existe algo maior para você. E quando você escuta esse chamado, começa a tomar decisões diferentes. Talvez você apenas comece a estudar mais. Economizar um pouco. Evitar certas conversas. Pensar antes de gastar. Buscar novos conhecimentos. Observar pessoas que estão em outro nível. Mas tudo isso importa. Porque a riqueza não entra em uma vida que continua exatamente igual. Antes de mudar seus resultados, você começa a mudar sua identidade. O terceiro sinal é: sua linguagem sobre dinheiro começa a mudar. Preste atenção nas palavras que você usa. Antes, talvez você dissesse: eu nunca vou conseguir. Dinheiro é difícil. Ser rico é para poucos. Eu sou ruim com dinheiro. Eu não nasci para isso. Essas frases parecem pequenas, mas são comandos mentais. Cada vez que você repete uma frase de escassez, está treinando seu subconsciente para procurar provas de que aquilo é verdade. Mas quando sua mentalidade começa a mudar, sua fala também muda. Você começa a dizer: eu ainda estou aprendendo. Isso não é prioridade agora. Eu posso melhorar minha relação com dinheiro. Eu posso desenvolver habilidades. Eu posso criar novas fontes de renda. Percebe a diferença? A primeira linguagem te prende.
A segunda te abre caminhos. Uma fala como vítima. A outra fala como alguém que está assumindo responsabilidade. E responsabilidade é poder. Quando você muda sua linguagem, muda sua postura. Quando muda sua postura, muda suas decisões. E quando muda suas decisões, seus resultados começam a mudar também. O quarto sinal é, você começa a proteger melhor o seu tempo. Quando uma pessoa vive em mentalidade de escassez, ela costuma dizer sim para tudo. Sim para qualquer convite. Sim para qualquer distração. Sim para conversas que não levam a lugar nenhum. Ela faz isso porque tem medo de perder algo. Mas quando sua mente começa a se alinhar com a riqueza, você entende uma verdade simples: o tempo é mais valioso que o dinheiro. Dinheiro perdido pode ser recuperado. Tempo perdido não volta. Então você fica mais seletivo. Começa a perceber que nem toda conversa merece sua energia. Nem toda opinião merece sua resposta. Nem toda urgência dos outros precisa virar prioridade na sua vida. E isso não é arrogância. Isso é consciência. Pessoas que constroem riqueza protegem o foco, a energia e as horas em que podem aprender, criar, vender, melhorar e agir. Se você começou a dizer não para certas coisas que antes aceitava automaticamente, preste atenção. Talvez você esteja começando a se valorizar mais. E quando você valoriza seu tempo, o mundo começa a perceber que você também tem valor. O quinto sinal é, você começa a agir antes de se sentir totalmente pronto. Esse sinal separa quem apenas sonha de quem realmente constrói. Muitas pessoas passam anos esperando o momento perfeito. Esperam ter mais dinheiro, mais confiança, mais experiência, mais apoio, mais certeza, mais tempo. Mas a vida raramente entrega condições perfeitas. Napoleão Hill entendia que a ação é uma forma de fé. Quando você age, mesmo sem todas as respostas, está dizendo para si mesmo que acredita no próprio crescimento. E quando você dá o primeiro passo, o caminho começa a revelar o segundo. Talvez você ainda não saiba tudo sobre negócios, mas começou a estudar. Talvez ainda não tenha muito dinheiro, mas começou a guardar. Talvez ainda sinta medo de vender, mas fez a primeira oferta. Talvez ainda não domine uma habilidade, mas pratica todos os dias. Isso é atração em movimento. Porque riqueza não responde apenas ao desejo. Ela responde ao comportamento. Você pode visualizar uma vida melhor todos os dias, mas se suas ações continuam iguais, sua realidade também tende a continuar igual. A verdadeira mudança começa quando seus pensamentos, palavras e ações caminham na mesma direção. E se você começou a agir, mesmo com medo, mesmo pequeno, mesmo sem aplausos, esse é um sinal claro. Você está deixando de esperar pela riqueza e começando a se tornar alguém capaz de recebê-la. O sexto sinal é, certas pessoas começam a se afastar da sua vida. Esse sinal pode parecer negativo, mas muitas vezes é uma bênção. Quando você muda sua mentalidade, nem todo mundo consegue acompanhar. Algumas pessoas gostavam mais da sua versão antiga. Da versão que reclamava junto. Que aceitava pouco. Que não incomodava. Que não sonhava alto. Mas quando você começa a mudar, sua presença passa a confrontar quem decidiu continuar igual. E então surgem comentários. Você está diferente. Você acha que é melhor que os outros. Dinheiro não é tudo. Isso não vai dar certo. Muitas vezes, essas frases dizem mais sobre o medo delas do que sobre o seu caminho. Você não precisa desprezar ninguém. Mas precisa entender que nem toda companhia combina com o seu próximo nível. Às vezes, para atrair novas oportunidades, você precisa abrir espaço. Se algumas pessoas estão se afastando porque você está crescendo, talvez isso não seja perda. Talvez seja alinhamento. Quando você deixa de alimentar ambientes de escassez, começa a se aproximar de pessoas, ideias e situações que combinam com sua nova fase. O sétimo sinal é, você começa a ver o dinheiro como ferramenta, não como inimigo. Esse talvez seja o sinal mais importante. Muita gente tem uma relação pesada com dinheiro. Sente culpa quando ganha. Medo quando gasta. Ansiedade quando precisa falar sobre ele. Vergonha quando falta. Mas quando sua mente amadurece, você entende que dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele amplifica intenções. Nas mãos de alguém sem consciência, pode ser desperdiçado. Nas mãos de alguém com propósito, pode construir liberdade, proteger a família, criar negócios, gerar empregos e transformar realidades. O dinheiro não é bom nem mal por si só. A pergunta é, quem você se torna quando lida com ele? Se você começou a respeitar o dinheiro, organizar melhor suas finanças, pensar antes de gastar,
estudar antes de investir e enxergar riqueza como responsabilidade, isso é um sinal muito forte. Você não está mais fugindo do dinheiro. Você está aprendendo a liderá-lo. Esses sinais não aparecem todos de uma vez. Às vezes começam de forma silenciosa. Uma nova ideia. Uma nova decisão. Um novo incômodo. Uma oportunidade pequena. Uma vontade de mudar. Mas se você prestar atenção, vai perceber que sua vida já está enviando mensagens. A pergunta é: você vai ignorar esses sinais ou vai usá-los como prova de que está entrando em uma nova fase? Agora que você conhece os sinais, existe algo importante que precisa entender. Perceber os sinais não é suficiente. Muita gente sente que está mudando, percebe novas oportunidades, começa a pensar diferente, mas depois volta para os mesmos hábitos antigos. E é aí que tudo se perde. Porque a riqueza não é atraída apenas por um momento de inspiração. Ela é atraída por consistência. Não adianta pensar como alguém abundante por um dia e viver o resto da semana como alguém dominado pelo medo. Não adianta falar sobre prosperidade, mas continuar alimentando pensamentos de escassez. Não adianta desejar uma vida maior, mas continuar fazendo escolhas pequenas todos os dias. Napoleão Hill ensinava que o desejo precisa ser acompanhado de fé, clareza e ação. Sem isso, ele continua sendo apenas um desejo. Então, se você percebeu alguns desses sinais na sua vida, a pergunta agora é: como fortalecer essa nova fase? O primeiro passo é proteger sua mente. Sua mente é o lugar onde sua riqueza começa antes de aparecer no mundo físico. Por isso, cuide do que você consome. Cuidado com conversas negativas. Cuidado com pessoas que zombam dos seus sonhos. Cuidado com conteúdos que só aumentam medo, comparação e ansiedade. Nem tudo merece entrar na sua mente. Se você quer atrair uma vida diferente, precisa alimentar pensamentos diferentes. Leia coisas que expandam sua visão. Escute ideias que fortaleçam sua confiança. Observe pessoas que vivem da forma que você deseja viver. Aprenda com quem já percorreu parte do caminho. O segundo passo é agir rapidamente quando perceber uma oportunidade. Muitas oportunidades não desaparecem por falta de capacidade. Elas desaparecem por excesso de hesitação. A pessoa vê uma chance, mas pensa demais. Duvida demais. Espera demais. Consulta gente demais. E quando finalmente decide agir, a oportunidade já passou. Isso não significa agir sem pensar. Significa não permitir que o medo disfarçado de análise paralise você. Quando uma oportunidade aparecer, faça perguntas melhores. O que eu posso aprender com isso? Qual é o primeiro passo? Qual é o risco real? O que acontece se eu tentar? O que acontece se eu continuar parado? Muitas vezes, o maior risco não é agir. É permanecer exatamente onde você está. O terceiro passo é se aproximar de ambientes de crescimento. Você não precisa abandonar todas as pessoas da sua vida. Mas precisa escolher melhor quem influencia sua mente. Ambientes de escassez normalizam desculpas. Ambientes de crescimento normalizam evolução. Quando você convive com pessoas que falam sobre ideias, projetos, disciplina, dinheiro, negócios e melhoria pessoal, sua mente começa a operar em outro nível. Você começa a ver que crescer é possível. Que aprender é possível. Que mudar é possível. E isso fortalece sua nova identidade. O quarto passo é respeitar seu processo. Talvez você ainda não esteja ganhando o dinheiro que deseja. Talvez sua vida ainda pareça distante da liberdade que imagina. Talvez os resultados ainda sejam pequenos. Mas não despreze o começo. Toda grande mudança começa pequena. Uma decisão pequena pode mudar sua direção. Uma conversa pequena pode abrir uma porta. Um hábito pequeno pode criar uma nova identidade. Uma ação pequena pode iniciar uma fase completamente diferente. O erro da maioria das pessoas é abandonar o caminho porque os primeiros resultados parecem simples demais. Mas a riqueza progressiva começa exatamente assim: simples, silenciosa e quase invisível. Até que, um dia, tudo aquilo que você construiu em silêncio começa a aparecer. Então continue. Continue estudando. Continue melhorando. Continue economizando. Continue observando oportunidades. Continue protegendo sua mente. Continue agindo, mesmo que ninguém esteja aplaudindo. Porque ninguém vê a raiz crescendo debaixo da terra. Mas sem raiz, não existe árvore. E sem disciplina invisível, não existe riqueza visível. Se você identificou alguns desses 7 sinais, não trate isso como coincidência. Trate como um chamado. Talvez a sua mente esteja despertando. Talvez você esteja deixando para trás uma versão antiga.
Talvez sua vida esteja começando a se alinhar com aquilo que você tanto pediu. Mas agora você precisa fazer a sua parte. A riqueza pode se aproximar, mas você precisa estar preparado para recebê-la. Porque oportunidade sem preparo vira arrependimento. Dinheiro sem consciência vira desperdício. E desejo sem ação vira frustração. A partir de hoje, observe sua vida com mais atenção. Observe as ideias que surgem. As pessoas que aparecem. As conversas que se repetem. Os incômodos que sua mente sente. As oportunidades pequenas que antes você ignorava. Talvez tudo isso seja parte de uma nova fase tentando começar. E se for, não fuja dela. Crescer dá medo. Mudar dá medo. Sair da escassez dá medo, porque a mente se acostuma até com aquilo que machuca. Mas você não nasceu para viver preso ao medo. Você nasceu para construir, aprender, prosperar e transformar sua realidade. A riqueza não pertence apenas a pessoas especiais. Ela pertence a pessoas preparadas. Pessoas que pensam com clareza. Pessoas que agem com coragem. Pessoas que persistem quando os outros param. Então, se você está vendo os sinais, faça algo com eles. Não espere a vida gritar. Não espere perder tudo. Não espere chegar no limite para mudar. Comece agora. Escolha uma ação hoje. Organize seu dinheiro. Estude uma habilidade. Corte uma distração. Converse com alguém que te inspire. Escreva sua meta financeira. Dê o primeiro passo naquela ideia que você vem adiando. Porque cada pequena ação alinhada com abundância envia uma mensagem para sua mente. Eu estou pronto para uma nova realidade. E quando sua mente acredita nisso, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, seus hábitos mudam. Quando seus hábitos mudam, seus resultados começam a mudar. E quando seus resultados mudam, você finalmente entende que a riqueza não chegou por acaso. Ela chegou porque você se tornou o tipo de pessoa capaz de atraí-la, construí-la e mantê-la. Esse é o verdadeiro sinal. Não é apenas ver oportunidades. É se transformar em alguém preparado para viver à altura delas.